A história que vou relatar não aconteceu comigo, e sim com o meu vizinho e amigo Sidão. Sempre que eu o vejo, pergunto se ele tem saudade do seu encontro com aquela besta fera, e na hora ele cai na gargalhada e sempre fala: "Cê tá doido, homem, Deus é mais." Eu não sei o ano certo em que aconteceram os fatos, mas creio que deve ter para lá de 25 anos. É assim que Sidão narra aquela noite macabra que ele não consegue esquecer. O meu nome é José Aparecido e moro em Belo Horizonte. Fui caminhoneiro por muitos anos. Já vi de tudo na estrada, mas nada como o que aconteceu comigo em uma noite de lua cheia. Tudo aconteceu quando eu fui buscar uma carga de carvão no interior da Bahia. O carvão daquela fazenda era legal, feito de eucalipto, mas o meu caminhão não estava em muito bom estado e os documentos não estavam em dia. Na maioria das vezes, eu só pegava a BR à noite e, quando podia, pegava estradas alternativas, desertas, atalhos e desvios. Eu já era acostumado a ir buscar carvão naquela fazenda há diversos anos. Eu pegava a carga ali e transportava até a cidade de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, e tudo sempre ocorreu bem até aquela data. Eu gostava de chegar naquela tal fazenda com pelo menos 2 dias de antecedência, pois o caminho de volta era longo e estressante. Geralmente, eu chegava um pouco antes e ia curtir a natureza daquela bela região baiana. Principalmente passar a tarde em uma cachoeira pouco habitada que havia a uns 10 quilômetros dali. Eu sempre ia naquela cachoeira em um carro do meu irmão, que trabalhava naquela fazenda e morava em um povoado perto dali na época. Eu ia tanto naquelas bandas que comecei a fazer amizade com algumas pessoas da redondeza. Lá, conheci uma família composta por um senhor conhecido como Seu Bené, sua esposa e seu filho de uns 25 anos, que eu quase nunca via, pois o mesmo sempre andava pelos matos pegando passarinho. A família daquele senhor, como todas as outras do interior, era muito receptiva. O pessoal da roça não é igual a gente da cidade, que não dão nem um copo de água para ninguém. Aquela família sempre me convidava para tomar um café na casa deles, para a gente bater papo, e com o passar do tempo, a gente foi se aproximando bastante, ao ponto do dono da casa sempre insistir para eu almoçar lá quando eu estivesse na região. Eu, por outro lado, sempre presenteava aquele senhor e sua família com coisas da cidade, que eram difíceis de achar na roça naquela época. Eles ficavam felizes, pois eram pessoas muito simples e humildes. Certo dia, eram por volta de 11 horas da manhã, eu deixei os chapas fazendo a carga de carvão e passei no sítio daquele senhor. E a gente ficou por ali batendo um dedo de prosa e tomando um café forte, acompanhado com um ótimo bolo de fubá. Ele me ofereceu almoço, mas eu já havia almoçado, então não aceitei. Quando foi um pouco mais tarde, eu falei que ia na cachoeira, e foi aí que aquele senhor sorridente ficou sério e falou: "Se for, eu aconselho que você volte cedo, meu filho. Não fique por lá depois da boca da noite, como você costuma fazer." Eu perguntei ao seu Bené o motivo da sua preocupação, e foi aí que ele falou: "Há cerca de uns 10 anos, uma fera começou a atacar alguns sítios nessa região nas noites de lua cheia. A criatura matava bode, bezerro, cachorro e tudo o que via na sua frente durante os seus violentos ataques. O tal monstro parece que matava por diversão, pois se tinha 8 leitões, ele devorava 3 e despedaçava o resto, deixando os pedaços por toda parte, como se estivesse deixando uma mensagem para o dono. Aquele lobisomem veio uma noite aqui no meu quintal, disse aquele senhor. Em uma certa noite de quaresma, era madrugada, e eu fui acordado com um grande alvoroço das galinhas ali no galinheiro, lá mais para os fundos. Poderia ser o ataque de uma raposa ou um saruê, mas também podia ser outra coisa, como eu sempre deixo a minha espingarda socadeira carregada atrás da porta do quarto,
eu já fui logo pulando da cama e pegando a danada. Peguei também meu velho facão amolado, que ficava enfiado na telha. Coloquei na cintura e fui em direção da porta. Minha mulher implorou para eu não ir lá fora, mas não teve jeito. Eu ia descobrir o que diabos estava fazendo aquelas galinhas ficarem daquele jeito. E se fosse o que eu estava pensando, eu ia dar cabo do bicho naquela hora mesmo. Mandei a mulher fechar a porta e saí em direção do galinheiro. Aquela grande lua redonda brilhava bastante e dava para ver bem mais para frente. Fui devagar para surpreender qualquer animal ou pessoa que estivesse ali. Rapaz, quando eu cheguei a uns 20 metros do galinheiro, o bicho que atacava as galinhas foi o ser que eu imaginei. Aquela fera era muito grande e estava em pé, igual nós estamos agora, e a mesma estava encurvada e mastigando uma galinha. Quando eu vi o porte daquele monstro, eu me arrependi de ter saído de casa e logo fui me escondendo atrás de um forno de assar biscoito. Entretanto, já era tarde demais. O silêncio da noite foi rompido pelo som sinistro de um rosnado raivoso e por olhos brilhantes vermelhos como o sangue que se viraram na minha direção. Minha coragem estava bem pouquinha naquele momento, quase sumindo por completo. Eu estava paralisado, incapaz de acreditar na visão diante de mim. Nunca imaginei que o tal lobisomem pudesse ser tão grande e assustador. No entanto, quando o monstro se aproximou a cerca de uns 3 metros de mim, meu instinto falou mais alto. Eu apontei minha arma e puxei o gatilho da minha espingarda porveira. O tiro atingiu aquele diabo em cheio, e em seguida peguei o meu facão para terminar o serviço, mas quem disse que o bicho esperou? Em questão de segundos, ele correu para longe, desaparecendo na escuridão. Depois dessa noite, nunca mais ouvi falar de ataques de lobisomem aqui na região. No entanto, recentemente recebi a notícia de que o demônio estava de volta, alertou o Sr. Bené. Parti para a cachoeira, lembrando das palavras sérias daquele homem. Quando cheguei lá, estacionei o carro no alto da serra, tranquei-o, coloquei a chave no bolso da bermuda e iniciei a trilha até a queda d'água, que ficava a cerca de 3 quilômetros de caminhada. No caminho, topei com um homem já velho, que vinha subindo naquela trilha, com uma vitalidade impressionante para um homem da sua idade. Aquele sujeito era muito alto e, pelo que eu pude notar, ele tinha apenas um olho. No lugar do outro olho, tinha uma cicatriz muito feia. Ele devia ter perdido o outro olho em algum acidente, eu imaginei. Eu cumprimentei aquele senhor, mas ele passou por mim com a cara amarrada e não me respondeu. Quando cheguei na cachoeira, topei com um casal que já estava de saída. Era raro topar com alguém naquela cachoeira, mas os últimos 2 haviam ido embora, então ficou do jeito que eu gostava. Juntei 3 pedras, acendi um fogo e, quando fez brasa, passei a tarde toda assando uma boa carne de sol que eu havia levado na minha mochila. Aquela carne com farinha de mandioca estava boa demais. Fiquei de papo pro ar, deitado na água rasa e fria, curtindo a natureza. A visão daquela cachoeira era fascinante. Eu fazia aquele ritual toda vez que eu ia naquele lindo lugar, pois gostava demais dali. Mas como tudo que é bom dura pouco, mais tarde deu a hora de eu ir embora. Era menos de 5 da tarde e eu resolvi ir embora. Geralmente eu só ia embora dali quando já estava escuro. Subia a serra iluminando com uma lanterna. Entretanto, após a história e o alerta daquele senhor, eu não quis arriscar. Peguei minhas coisas e fui subindo aquela trilha, que não era muito cansativa, por ela ser pouco inclinada, só que tinham muitas curvas. Eu chegaria lá no carro ainda cedo do dia. E realmente eu cheguei, com o sol relativamente ainda alto naquele final de tarde. Fiquei contente. O plano havia dado certo, mas quando fui destrancar o carro, cadê a chave?
Não encontrei ela em nenhum dos meus bolsos. Procurei na bolsa, já sabendo que ela não estaria ali, pois eu me lembrava de ter colocado aquela chave no bolso traseiro da minha bermuda. A chave só podia ter caído perto daquela pedra quadrada onde eu fiquei comendo carne, lá na cachoeira. Eu tinha que retornar lá embaixo para pegar aquela bendita chave, pois dali do automóvel até a casa do meu irmão tinha uns 7 quilômetros de chão. Desci apressadamente e dessa vez preocupado com o tempo que corria rápido. Cheguei lá embaixo em tempo recorde e não fiquei surpreso ao chegar lá e ver a chave no lugar que eu imaginei. Lá embaixo já estava bastante escuro, por ser uma baixada. Imaginei a história que o Sr. Bené contou e fiquei meio apreensivo. Subi rapidamente de volta e da metade da subida para frente já não havia mais luz do sol, devido à vegetação encobrir tudo. Liguei a lanterna e após um bom tempo de caminhada, devia ser por volta das 7 da noite, cheguei no alto da serra. Nessa mesma hora, uma bonita lua cheia surgia no céu, clareando tudo. Quando me aproximei do carro e ia abri-lo, só escutei um roncado no mato, do outro lado do automóvel. Aquele som parecia o ronco de um grande porco, e eu me arrepiei dos pés à cabeça na hora. Aquele barulho foi medonho demais. Eu me apressei para abrir o carro, e foi aí que o bicho que havia dado aquele ronco ameaçador apareceu, em pé na beira da estrada, a poucos metros de mim. Quando eu bati a lanterna, vi com detalhes que aquilo era um monstro gigantesco, muito robusto e com o rosto meio humano, meio cão. Em seguida, aquele monstro veio caminhando e rosnando em minha direção, mostrando aquelas presas gigantescas que mal cabiam na sua boca. Quando chegou mais perto, vi que aquele ser tinha apenas um olho, e na hora eu me lembrei daquele velho ranzinza que eu topei quando descia aquela trilha, pois o olho perdido era do mesmo lado. Naquela hora, o medo era tanto que eu não conseguia achar o lugar da porta para enfiar a chave e abrir o carro. O pior é que eu não tinha uma arma para me defender, só tinha uma faquinha de mesa que eu havia levado para cortar a carne. Quando o monstro se aproximou perigosamente, eu me abaixei e peguei uma pedra de serra, bem pontuda, do tamanho de uma manga, e joguei com tudo no peito daquela besta. Como aquilo estava a menos de 3 metros, não tinha como errar. A pedra acertou com violência o corpo daquela fera, que se desequilibrou e caiu gritando e rolando em um barranco que tinha perto da estrada. Eu aproveitei aquele momento, entrei para o carro e saí cantando o pneu dali. No caminho, fiquei imaginando como uma coisa que eu havia planejado saiu fora de controle daquele jeito. Eu peguei o meu caminhão rumo a 7 Lagoas naquela mesma noite, mas não antes de passar na casa do seu Bené e contar tudo a ele. O velho ainda riu e disse que a visão daquele diabo realmente causava um medo, e dos grandes. Eu ainda voltei naquela região a trabalho por mais uns 6 anos, mas nunca mais quis ir na cachoeira, nem com mais outras pessoas. Como disse antes, hoje vivo em BH e já me aposentei da profissão de caminhoneiro, e até hoje sinto saudades de pegar a estrada e das pessoas daquela região. Evidentemente, não consigo me esquecer daquela noite sombria, em que eu quase perdi a minha vida nas garras daquela fera. Às vezes, ainda tenho pesadelos com aquele monstro, e a parte boa de viver na cidade é saber que eu nunca vou encontrar uma besta tão terrível e imunda por aqui. Boa noite.